Se você acha que a mansão RP foi ruim, escuta essa história da casa de tiktokers que eu fui, que foi procurada pela polícia e a gente ficou foragido no meio do mato. Pra contextualizar, isso aconteceu em março de 2021 e tava naquela febre de um monte de casa de gravação. E eu fui chamada para uma em Londrina. Eu aceitei porque era realmente um projeto muito bom. Tinha pessoas bem famosas e na época eu tava ganhando bastante seguidores. Então eu achei que seria a oportunidade perfeita de me inserir naquele meio. Eu saí de Ribeirão Preto, sozinha, de ônibus rumo a Londrina. Foram mais de 10 horas na estrada. No projeto, foi alugada uma casa no centro de Londrina. Era simplesmente uma mansão. Ao longo do dia combinado, iam chegando os influencers de cada região do Brasil. Eu estava prevista para chegar à noite, mas calma que aconteceu muita coisa antes de eu chegar. Eu disse foi em março de 2021 e coincidiu de Londrina estar em lockdown. Só um adendo aqui. Foi pedido para as pessoas fazerem o teste de Covid. Eu fiz, deu negativo. Só que não foi todo mundo que fez. Vocês vão entender por que eu tô explicando isso. Com a pré-divulgação da casa, os organizadores foram avisados pela Prefeitura de Londrina que essa casa não poderia acontecer. Mas eles ignoraram e fizeram mesmo assim. A galera que já tinha chegado na parte da manhã e na parte da tarde gravou um pouco e depois foram para a festa de recepção para conhecer o pessoal. E aconteceu o seguinte: um dos organizadores tinha saído do projeto e ele estava tentando fazer de tudo para arruinar a casa. Então ele fez uma denúncia. O cara que morava lá e estava na casa recebeu a ligação avisando que a polícia estava a caminho. Nessa hora, todo mundo ficou desesperado. Começaram a tirar os menores de idade de dentro da casa, pegar as malas, os influenciadores começaram a se esconder no quarto, foi o caos. E como previsto, um tempo depois a polícia bateu na porta. Eles pediram para entrar e foram revistando a casa inteira. E conforme eles iam entrando nos quartos, que eram mais de 10, eles iam encontrando os tiktokers perdidos por lá. Levaram todos para a sala e eles ficaram detidos com a mão para trás, sentados no chão. O delegado pegou o documento de todo mundo e ficou fazendo várias perguntas do tipo: o que você tá fazendo aqui? Na hora que todo mundo foi liberado, eles tiveram que se separar. E na porta da casa tinham vários jornalistas. Inclusive tem reportagem até no Balanço Geral. Quando eu cheguei, tava todo mundo reunido literalmente numa casa no meio do nada. Era afastada da cidade e tinha que pegar estrada de terra para chegar, porque a gente estava foragido da polícia. O organizador foi me buscar na rodoviária porque nenhum Uber ia me levar pro meio do mato, né? Quando eu cheguei, a situação dessa casa era o caos. Tinha 2 quartos para 30 pessoas. Então um grupo pegou e alugou uma casa na cidade. No dia seguinte, o organizador conseguiu outra casa pra gente e a gente foi pra lá. Essa casa não era igual à primeira, mas era muito melhor do que a que a gente tava. Quando a gente foi para essa casa que estava numa situação melhor, aquele grupinho que tinha alugado uma casa foi visitar a gente. E todo mundo ficou muito puto, porque falaram assim que eles tinham abandonado o barco e agora eles queriam voltar. Isso rendeu uma treta, mas aí no final todo mundo se resolveu, fizeram uma reunião lá e ficou tudo bem. Mas nesse meio tempo, tinha uma menina que estava passando muito mal. E aí depois que o organizador terminou de resolver todos aqueles BOs, ele levou ela para fazer um teste de Covid. E pasmem, deu positivo. Depois de tudo aquilo que a gente tinha passado, todo mundo descobriu que estava com Covid. E aí o pessoal ficou desesperado. A casa ficou dividida entre: não, eu vou pra casa, vou ficar com a minha família, me cuidar. E as outras pessoas: não posso ir pra casa, como que eu vou transmitir isso pra minha família? Então alguns foram embora e outros ficaram esperando 7 dias de transmissão passarem. Nesse meio tempo, todo mundo ficou louco da cabeça. E tinham 2 casas, a nossa e aquela lá que eu falei que o pessoal tinha alugado. Aí um dia teve uma festa lá na casa desse pessoal. E uma menina tentou se... Chamaram os bombeiros pra ela e ficou tudo bem, mas foi tenso. Precisava ir embora porque eu não tava aguentando mais passar por tudo aquilo longe de casa. Então eu fiz um teste de Covid, deu negativo e eu fui pra casa. Aconteceram muitas coisas que eu não me lembro, mas se eu lembrar eu vim aqui e conto pra vocês. Mas é isso. Beijos.